a um assunto que é transição energética, meio ambiente. Mas agora sim, Fernando Horta, boa noite não, né? Boa tarde. Olha, me sentindo boa noite 247, não, ainda estou de tarde no Brasil agora, hoje. Boa tarde, seja bem-vindo, como vai? Tudo bom, André? Tá me ouvindo direitinho? Ó, perfeitamente. Estou vendo aqui o quanto eu tô descabelado, mas já me encabelei de novo. Tá tudo certo, Horta. Vai descabelar tudo de novo, porque olha, é cada pauta. Então vamos lá. Não, Brasília é muito quente, tá, André? É muito quente mesmo, e aviso para todo mundo: Rio de Janeiro muito quente, São Paulo já com chuvas e alagamentos. E a gente precisa entender isso, né? Porque isso é a transformação climática que a gente está vivendo. Terça-feira, agora, aqui na minha casa, eu tive um alagamento que nunca tinha acontecido. Quer dizer, entrou água dentro da minha casa, vazou teto, tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque a quantidade de chuva, ainda que aqui no Cerrado a gente tenha, nessa época do ano, uma quantidade de chuva grande, porque o Cerrado é o segundo bioma brasileiro com maior pluviosidade, só pede para a floresta amazônica. Mas tudo se concentra num período de 3 meses aqui no início. Mas ainda assim, e o Cerrado já está preparado para essa quantidade, houve muito mais água do que está se acostumado. Então, em todas as cidades isso está acontecendo, né? Então, só para as pessoas se tocarem que essas mudanças, essas transformações já operam dentro da nossa vida, já nos causam transtornos, aumento de custos, uma série de coisas que nós vamos ter que pensar. Portanto, é preciso que a gente pare com essa história de que quando as mudanças climáticas chegarem, a transição, né, o planeta vai ficar... Não, elas já chegaram e elas já estão nos impactando. E como estão, né? Nossa, de uma maneira realmente assustadora. Aqui, ontem, realmente, choveu, já a luz piscava, é muito, enfim, deficitário a gente lidar com esse tipo de mudança climática. E que muda também toda a percepção da própria perspectiva do capitalismo, né? Porque você vê, né? O que está privatizado, a gente já não tem um funcionamento bom. Mas vamos falar de Trump? Vamos falar de Trump na Europa? Vamos lá, gostei dessa. Trump na Europa, paz ou guerra? Primeiro que ele deu diversos sinais de que a conta lá atrás da guerra da Ucrânia, quando ele citava a OTAN, era um recado para a Europa, né? Essa semana, inclusive, Horta, quem participou de uma reunião da União Europeia foi, como ouvinte, o primeiro-ministro do Reino Unido. E isso deve ter um impacto no que está acontecendo e o medo do que vem por trás da governança de Trump, né? É contigo. Pois é, André. Primeiro é o seguinte, durante a campanha, o Trump está virando um estelionatário eleitoral como nunca se viu antes. Todo mundo sabe que existe uma diferença entre aquilo que se diz em campanha e aquilo que se consegue realizar depois, dentro do processo de governo. Mas a verdade é que Donald Trump parece ter lançado a campanha às favas. Durante a campanha, ele disse que ele ia acabar com as guerras, que ia ficar tudo tranquilo, que ele podiam deixar com ele que ele resolvia. E agora, quando ele começa a ver o que é a política internacional de fato, ele começa a ver os problemas. Primeiro, ele percebeu que não consegue necessariamente aplacar, por exemplo, o problema no Oriente Médio. O Netanyahu está cobrando um valor muito mais alto para parar as coisas como o Trump prometeu. Em contrapartida, o Trump está toda hora avisando que vai tomar Gaza, como se Gaza fosse dos Estados Unidos de uma hora para outra. E algo muito parecido está acontecendo na Europa. Quer dizer, Trump falou que ele ia terminar com a guerra, que o Putin era amigo dele, que ele ia sentar, só faltou usar a técnica do presidente Lula, né, de sentar, tomar uma cerveja e resolver. Como o Trump não tem a mesma qualidade de negociação do Lula, ficou só no papo e não resolveu. E agora ele entrou dentro desse problema e está tentando forçar com que a Ucrânia aceite a pacificação que a Rússia quer. Só que a Ucrânia quer termos próprios e a Rússia não quer deixar. No meio desse jogo todo, ainda existe a questão da União Europeia. Quer dizer, a OTAN segue como do tamanho que está, cuja proteção, em grande medida, era para bloquear a Rússia, ou o Trump agora não é mais tão amigo da OTAN e é mais amigo do Putin, e, portanto, a OTAN segue enfraquecida. Como é que essas coisas vão andar? Porque a OTAN enfraquecida, a Europa se sente desprotegida. A Europa se sentindo desprotegida, você bota mais essa quantidade de ataques e tarifaços, e você começa a ver que a política internacional que o Trump disse que ia resolver com estalar de dedos, passa a se tornar cada vez mais difícil e mais complicada. Tanto é que o próprio Reino Unido volta
para dentro da União Europeia, ainda que como observador, né, já sinalizando o seguinte: se vocês, né, se os Estados Unidos vão agir assim como um rogue state, né, como um Estado que quebra as regras, então eu vou para dentro da União Europeia novamente. A coisa parece ter ficado mais complicada, porque o Trump achou que tanto Putin quanto Zelensky iam ceder imediatamente ante a fortaleza que é aquele presidente norte-americano. E ele está vendo que não é bem assim. Os Estados Unidos não têm todo o poder que julgam que tem, talvez só na cabeça meio pirada do Donald Trump. Exatamente. Que para o filho do Musk não tem que estar lá, né? É que, na realidade, o Elon Musk é o presidente dos Estados Unidos, de fato, e o Donald Trump é o imperador. Então, o que o filho do Musk está dizendo, olha, esse cara, né, tá aí cobrando imposto, não está fazendo nada. Foi, em realidade, um enorme sincericídio. Mas os Estados Unidos vão ter que lidar com isso. Muita gente me perguntando, vai ter guerra civil? Não vai ter? Gente, só houve 2 ameaços de guerra civil, aliás, uma guerra civil e outros 2 ameaços nos Estados Unidos, e todos porque os governos centrais tentaram se meter nas questões internas dos governos federados, em cada um dos estados, né? Eu não acho que o Trump vai chegar a esse ponto. Eu tenho a impressão que ele é mais ou menos que nem aqueles cachorros que ficam latindo atrás do portão, mas quando o portão abre, Andréa, aí o cachorro olha para o lado, finge que não é com ele, entendeu? Aquilo que a gente já conhece há algum tempo. Eu tenho a impressão que o Trump é assim. De fato, né? É essa figura que... E ontem foi tão engraçado, porque eu estou comentando aquela brincadeira que virou meme essa semana, né? Que é a fala do filho do Musk dizendo que ele não tinha que estar ali. E ele olha, né, como se fosse um menino emburrado. Você fala assim... Eu vi ali, teve alguém que comentou no chat ontem, falou, eu vi 3 crianças mimadas numa sala. E parece que é isso mesmo, né? 2 delas decidindo o futuro do mundo. Isso que é pior, isso que é trágico. Tarifaço no Brasil como consequência, né, dessa política protecionista de Trump. Quais são os efeitos para o país, Horta? Saiu hoje 2 informações importantíssimas que eu acho que o governo devia usar, especialmente a comunicação do governo a seu favor, né? Por exemplo, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos declarou que a tarifa média, o imposto médio dos produtos que chegam no Brasil, como é que se calcula todo esse imposto médio? Se calcula tudo o que o Brasil compra e todo o montante de impostos que paga, e aí se divide, e o imposto médio pasmem, Andréa, 2,8%, 2,7%. Ou seja, de forma mediana, o brasileiro paga 2,7% de imposto. É obviamente que isso que tem 50%, quase 50%, 48% dos produtos que vêm dos Estados Unidos com imposto zero. Isso é uma enorme notícia para o governo, porque isso bombardeia direto o argumento desses fascistas malucos que vivem dizendo que o problema do Brasil é o imposto. Não é. Aí alguém vai perguntar assim, Fernando, mas eu compro o meu computador dos Estados Unidos e vem com quase 60%, 70%, 80% de imposto. Então que loucura é essa de pagar só 2,7%? Pois aí, meu cara, é que entra a comunicação do governo. Tem que mostrar para as pessoas que o imposto é cobrado sobre consumo e que a grande parte do imposto dos produtos que vem dos Estados Unidos para a produção industrial brasileira, os industriais não pagam. Imposto no Brasil, da forma como foi concebido, foi para fazer o pobre pagar e não a população rica. A população rica está quase sempre isenta de tudo isso. Era para a comunicação do governo pegar essa informação e levar a coisa lá adiante. Até porque parece que o rebote dessas tarifas vai ser nos Estados Unidos mesmo. O Trump não tem pensado muito naquilo que está fazendo e as primeiras pesquisas mostram que o Brasil deve ser pouco afetado, o Brasil como um todo, né? Agora, o setor de metais, por exemplo, já está gritando, já está desesperado, pedindo que não haja retaliação, por favor. Por quê? Porque, em realidade, Donald Trump está tentando jogar politicamente com os grupos dentro dos países, enfraquecendo o governo. Estava na hora do presidente Lula usar a comunicação para desarmar essa bomba relógio, porque isso pode estourar ali na frente, né? Se você junta, por exemplo, esses impostos sobre setores específicos, como a área de exportação de metais, você junta isso com, por exemplo, a
as penalizações que devem ser feitas nos próximos meses sobre as Big Techs, você vai criar uma bomba na mão do Trump. O Trump vai poder usar e manipular essas informações e jogar essas pessoas contra o governo. A hora era agora de começar uma campanha para desatar essa bomba, desorganizar isso, e usando os dados que a própria Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos vem trazendo. Não é surpreendente, André, que a média de imposto dos produtos que os produtos norte-americanos pagam no Brasil é 2,7%, André. Tem estado aqui no Brasil que cobra muito mais por produto brasileiro, só para você ter uma ideia e desarmar esses argumentos que a gente ouve seguido na boca de neoliberais. E já puxando essa pauta, vamos trazer a questão dos juros altos, né? Todos contra os juros altos, vamos lá. Até o comércio está de olho, né, Horta? Pois é, hoje houve aconteceu uma reunião no Banco Central, um encontro no Banco Central, né? Na semana passada, o governo já tinha levado um puxão de orelha da Fiesp, né, um troço completamente absurdo, a Fiesp puxando a orelha de um governo de esquerda reclamando dos juros. A Fiesp lançou um comunicado dizendo que com esse juro não tinha condições de fazer o Brasil crescer. Né? E agora foi a vez do comércio. Luiza Trajano veio nessa reunião junto com o Galípolo e disse na cara do Galípolo, olha, para de anunciar aumento de juros, não há mais necessidade desse tipo de coisa. Isso só prejudica a economia, isso prejudica necessariamente os brasileiros. E Luiza Trajano, veja bem, André, onde nós estamos. Às vezes a gente perde a bússola política das coisas. E aí vai dizer assim, Fernando, a gente não devia estar do lado do presidente e contra a Fiesp. Como é que é esse negócio agora da Fiesp dizer alguma coisa e a gente ficar a favor? É porque alguma coisa não está indo bem. E é especificamente essa política de juros, uma política completamente suicida, que coloca em risco a campanha de 2026. E agora a Luiza Trajano vem à tona de novo dizendo, olha aqui, ó, se começar a subir os juros, eu vendo menos, diz a Luiza Trajano. Claro que ela está falando da Magazine Luiza, mas ela podia falar por todo o varejo brasileiro, né? Desde os grandes até os pequenos. Você sobe o juro, eles vendem menos. Se vendem menos, começa a desempregar a gente. Se desemprega a gente e você tem um consumo urbano menor, óbvio que essa relação acaba afetando diretamente a avaliação do governo, a avaliação das pessoas pelo governo. Portanto, tudo isso tem que ser pensado. A questão dos juros não é simplesmente uma tecnicalidade que pode ser decidida por 11 mágicos dentro, ou no caso, 10 mágicos dentro de uma sala. É preciso muito mais cuidado com isso. Agora, é ruim, Andréia, numa semana a gente tomar um puxão de orelha da Fiesp, na semana seguinte a gente tomar da Luiza Trajano e ter que reconhecer que elas têm razão no que estão dizendo. O que é pior, né? Porque num momento em que, basicamente, a gente pega ali o primeiro governo, né, que lida com essa autonomia do Banco Central, sendo o antigo presidente um opositor. Isso. Não é? Isso é... Esse é o ponto que você traz, é essencial, porque o presidente Lula, nos primeiros 2 anos, enquanto o Campos Neto era o presidente do Banco Central, e era o primeiro experimento do Brasil com um Banco Central, abre aspas, independente, né? E vamos dizer bem claramente, ele é independente das eleições, independente da população, independente da minha e da sua vontade, independente da democracia, mas não é independente dos bancos e dos grandes financistas desse país. Para eles, o Banco Central continua sendo submisso, é só pegar o telefone, ligar e falar. Mas essa primeira experiência de um Banco Central independente, nos 2 primeiros anos do governo Lula, o presidente foi um ávido crítico de toda a política de juros, e com razão. Aquele presidente Lula tinha razão, criticando a todo momento. Agora, nesse momento, a situação é a seguinte, o presidente indicou 7 dos 9 indivíduos que hoje decidem o juro. 7 foram indicados por esse presidente Lula. Portanto, se o juro continua alto, não é mais uma questão de forças alheias à nossa vontade. Parece ser, sim, um grande problema para o governo, porque vai impactar na eleição de 2026. Com certeza, né? Aliás, é para que ocorra isso. Não é à toa que saiu hoje a pesquisa Datafolha, em que eles já colocam ali que a aprovação do governo foi para 24% e 41% reprovando. Então, olha, 24% de aprovação e 41% de reprovação. É esse o jogo que vai ser feito. Isso. E esse jogo vai piorando. Por exemplo, saiu agora uma pesquisa do IBGE mostrando que a alta dos preços dos alimentos
foram provocados por forças internas. Ou seja, os grandes produtores de alimento passaram a cobrar cada vez mais para desestabilizar o governo. Como é que se resolve isso? Se resolve com os estoques reguladores e se resolve com uma aproximação entre o governo e os médios e pequenos produtores, que foi sempre o que a gente tentou. Só que isso fica embargado, por quê, André? Porque existe uma relação em que o governo tem que se aproximar do centrão para tentar obter voto para governabilidade. Então o presidente Lula acaba sendo obrigado, ou pelo menos aconselhado por determinadas figuras a abrir mão das suas bandeiras anteriores, dos seus grandes apoios anteriores, e acaba se colocando em problemas que parecem insolúveis. Essa questão de juro e a questão da inflação dos alimentos ficam nesse momento parecendo que não tem solução, que nós temos que passar por essa tempestade que nunca termina. E é isso que a Luísa Trajano mencionou no comentário dela, dizendo, olha, não é uma tempestade que vai... Né? Você está sinalizando que o ano inteiro nós vamos ter subida de juros, vamos chegar a 16% no final do ano. Isso é impossível se viver assim, nessa situação, produzir, trabalhar, crescer num Brasil com 16% de juro. Agora, o que mais falta, eu não sei, André, eu não sei o que mais falta. A militância está dizendo para não fazer, várias figuras dentro do PT já abriram crítica a essa posição, a Fiesp já abriu crítica, agora a relação comercial com a Luísa Trajano e outras, porque certamente se nós fôssemos ouvir o comércio a retalho, viria mais gente criticando, mas parece que todos nós não temos voz nisso, apenas alguns grandes cabeças que estão levando a economia brasileira, sabe-se lá, para onde. Pois é, a Marilda Bassi perguntou aqui, onde todos estavam quando autorizaram, né, a autonomia do BC? Ela falou, pronto, volto quando a Tereza chegar, mas falou que gosta muito de mim, que massa, Marilda. Mas essa pergunta é interessante, porque a gente estava dentro de um golpe tão grande, em que a imprensa tradicional criminalizou a política, fez o diabo a quatro, né, mudou toda a perspectiva do que a gente conhecia como o estabelecimento político brasileiro, para algo, né, que é esse grande pesadelo, sem controle, sem nenhum tipo de continuidade de um governo, porque a política econômica é o que vai possibilitar a continuidade ou não de um governo de oposição ao anterior, porque é isso que eles querem colocar. Só vai funcionar se você tiver ali, e duvido muito que, por exemplo, né, o Galípolo agora, se mantendo há 4 anos, se a gente perde uma eleição, ele vai fazer alguma coisa para atravancar a economia? Não sei. Não será, não me parece que ele será o Campos Neto do próximo presidente, né? Ele não fará essa posição, e aí a gente fica pensando que o planejamento todo a partir da independência do Banco Central foi para exatamente conter o presidente Lula em todas as suas formas, e que o presidente Lula, de alguma forma, escolheu um entorno de assessores que aceitaram esse processo de contenção. E aí, André, se o presidente, com tudo isso, ainda consegue manter a sua popularidade alta, como mantém, está aí aparecendo, 49% dizem que o presidente deve ter um outro mandato, né, contra 47% que dizem que não deve. De qualquer forma, o presidente segue muito bem avaliado. Mas isso é uma característica pessoal do presidente, não é uma contingência do governo em que ele está ocupando. Exato. Perfeito, exatamente. Para a gente continuar, Horta, já está indo para a parte final do nosso programa, Lula, Marina e a extração do petróleo na região norte. Foi o assunto da semana, e eu fiz uma analogia aqui com a Transparência Internacional, que também voltou essa semana. Interessante, né? Não parece, né? É a Transparência Internacional, o Risco Brasil, que de vez em quando aparece, quando o pessoal precisa, né? Essas coisas são impressionantes. Bom, essa discussão sobre a extração de petróleo na margem norte, eu preciso ser honesto com todas as pessoas que estão olhando. A minha posição é que não devemos extrair, ponto final. Tá? É uma posição muito clara com isso. Agora, é óbvio que é preciso ouvir todos os lados nessa situação, é preciso se fazer esse estudo. Mas, desde o ano passado, algumas figuras dentro do governo estão querendo acelerar essa relação. Estão querendo que as concessões sejam dadas o mais rápido possível, enquanto que outros indivíduos do governo trabalham necessariamente para que todos os ritos sejam seguidos, para que se tenha uma certa autonomia. Vamos lembrar que o IBAMA já negou
2 vezes essas concessões e já evitou que a exploração começasse, né? E agora, inclusive, teve troca de chefias no meio dessa confusão e tudo caiu no colo da ministra Marina Silva. E agora vem toda essa discussão. Será que dá para fazer na situação atual, ou seja, com parte do governo pressionando pela liberação, parte dos acionistas da Petrobras pressionando pela liberação, e o presidente Lula vindo a público também dizendo que isso é necessário para o Brasil crescer? Será que a gente pode imaginar que vai sair dali uma decisão técnica, ou será que as instituições já estão pressionadas o suficiente e o que está acontecendo é simplesmente vai, produz, retira o petróleo porque nós não temos muito o que fazer? É importante pensar muito a respeito disso. Sabe por quê, André? Porque parte do argumento que elegeu o presidente Lula foi a luta contra as mudanças climáticas, que a gente começou o programa aqui falando. E se você tirar o petróleo da Bacia Norte, você tira esse petróleo, ele vai parar aonde, Andréia? Do ponto de vista dos ecossistemas, ele vai parar sempre na atmosfera. Não tem outra forma ainda, nós não desenvolvemos na nossa sociedade. Então, enquanto o petróleo está sob o solo, ele não está incomodando ninguém. No momento em que ele é retirado, aí ele passa a fazer partes de circuitos de poder, de finanças, e acaba terminando com o aquecimento global cada vez mais evidente e cada vez mais difícil de ser contido. Agora, parece que a ministra Marina Silva já está numa posição de aceitar a decisão que me parece já foi tomada, que é de se extrair petróleo. O problema é das pessoas ali adiante. Perfeito. Para a gente continuar e para a gente fechar aqui e trazer a última, que também é importante, Horta, vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Primeiro eu queria agradecer, tem 2 superchats. Eu vou enviar, me desculpem, viu, mas eu vou enviar para a Liana, tanto do Carlos Alberto Veloso Lopes, quanto do Said Tenório. O Said Tenório falou: o otimismo da Liana precisa contagiar o Brasil. Bolsonaro denunciado tornará o carnaval mais alegre. Será o prenúncio da prisão esperada pelo povo. E aí, se para melhorar, se por acaso a Fernanda Torres ganhar o Oscar, então aí esse carnaval vai ser eterno, né? E eu tinha que mandar um abraço para a Liana, que me esqueci. Um beijo, tão querida e tão correta com tudo. Eu comecei e esqueci de agradecer a ela. Vai aí um abraço, Liana. E o Carlos Alberto Veloso Lopes também vou mandar, viu, Carlos? Me perdoe. Liana, será que se lembram, né, que os ministros da Dilma se silenciaram para votar a favor do impedimento? Ceder demais não assegura lealdade, né? Galípolo mesmo podia até aumentar os juros, mas dizer que era para conter a inflação? Pois é, né? O negócio é pesado. E aí, Horta, para a gente finalizar, STF e a soltura de Daniel Silveira, né? É contigo. Como é que você vê? Pois é, tá uma briga tremenda. Vocês estão assistindo. O Hugo Mota assume a presidência da Câmara, parece que com uma bandeira escondida, né, uma bandeira que não foi colocada antes na negociação com o presidente Lula, que é a bandeira da anistia, e que ele negociou com o bolsonarismo, muito provavelmente, e não negociou com o governo, e agora se tornou a grande bandeira dele. Ele já deu 2 ou 3 entrevistas dizendo que vai pautar isso, que vai colocar em votação, e isso tudo pressiona, obviamente, o STF, pressiona o judiciário brasileiro, a quem, em primeiro lugar, houve a maior parte das violências, porque foi o STF que também foi vandalizado, os ministros que foram ameaçados de morte, plano de rapto, de sumiço de ministro do STF, nós vimos de tudo ali, né? Então é o judiciário e o STF que estão na ponta de lança desse processo. E aí, quando o Hugo Mota fala em anistia, ele joga essa batata quente dentro do judiciário, e o judiciário parece estar respondendo de uma forma ainda muito tranquila, mas muito direta, ou seja, permite que o Daniel Silveira vá ao regime semiaberto, mas sem nenhuma regalia, ou seja, tem que cumprir os horários, tem que cumprir os prazos, tem que usar os dispositivos de segurança, tem que se apresentar aos júris. O que os ministros estão dizendo, basicamente, é que a lei será cumprida com relação a esses indivíduos bolsonaristas à sua risca. E isso é um aviso muito claro para que o legislativo não vá adiante nessa sanha de votar anistias. Então nós estamos vendo a política sendo feita a céu aberto. Eu costumo dizer que política
na sua imensa maior parte, ela não é feita em gabinetes fechados, ela é feita com gestos, com sinalizações e com posicionamentos. O STF bota isso muito claramente, usando de novo o Daniel Silveira, que é um palhação, uma figura caricata, perigosa, porque incita outros a fazerem a mesma coisa, mas obviamente que, usando ele de exemplo, os ministros estão dizendo: todos os outros que envolvidos nisso também vão pagar. E não adianta tentar votar a anistia, porque ela vai ser derrubada no STF. E aí, André, será que isso vai abrir uma enorme disputa entre os poderes nos últimos 2 anos do governo Lula? Ou será que o Legislativo vai entender e vai aceitar? Eu tenho a impressão que não, que isso vai virar uma bola de neve, e num período aí de 6 a 8 meses nós teremos um racha nos poderes gigantesco que vai ter que ser arbitrado pelo presidente Lula. Perfeito. Olha, bom, a gente tem muito ainda o que, né, desenrolar nessa história toda. De qualquer forma, está dado aí, sobretudo pelo fato, Horta, desse jogo de cena. Ora é o Mota que abre a boca, ora é o ministro da Defesa que abre a boca, e quando abrem a boca nunca sai nada de importante no que diz respeito a informar do que foi o golpe. Então, relativizar no Congresso e relativizar no Ministério da Defesa é complicado, né? E você traz o Múcio à tona, que é realmente uma dor muito grande. A gente ouve todo dia uma defesa das figuras mais abomináveis do Exército Brasileiro, que o Múcio faz a todo momento com a desculpa de estar defendendo a instituição. Instituições que permitem o que o Exército Brasileiro permitiu deveriam ser revistas de cima a baixo para verificar onde é que está o seu erro, e não necessariamente a gente acomodar interesses aqui agora. E nessa discussão, André, tem uma outra ainda mais embaixo. Os militares querem continuar com os seus regimes especiais de ganhos, de aposentadoria, de pagamentos de impostos e de tudo mais. Quer dizer, já estão pressionando o ministro da Economia para que eles sejam retirados de absolutamente tudo nessas revisões de super salários e de aposentadorias para lá e para cá. E em vez do ministro da Defesa ficar na dele, né, e minimamente, né, se é para falar bobagem, não fale. Não, ele está ativamente na defesa dos interesses dos militares nesse processo. E o pior é que o presidente Lula diz que o Múcio é praticamente intocável. Já disse 2 ou 3 vezes que ele não sai, que é uma figura importantíssima, e eu realmente não sei para qual lado a gente deve ir, se é o Lula que defende a memória do dia 7, aliás, do dia 8, e cobra punição, ou se é o Lula que mantém o Múcio e diz que, e chancela o Múcio dizer todas essas coisas abertamente. Nós estamos meio perdidos nisso tudo, André. A gente começou falando da bússola, que a gente não sabia se tinha que ficar do lado da Fiesp, da Luísa Trajano, mas essas incongruências estão aparecendo em todos os lados do governo, e eu espero que a gente sane elas antes das eleições de 2026, porque vai ser muito difícil convencer as pessoas mais pobres, André, de que o presidente Lula tem um novo projeto para o Brasil com todas essas incongruências ali colocadas. Exatamente. Olha, e assim a gente termina, porque já está começando 30 minutos e a gente termina o Brasil agora, e também terminando aqui essa sexta-feira. Horta, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. Peço para vocês continuarem com a nossa programação. Agora 30 minutos, depois Boa Noite 247, vai até o finalzinho com o Conde. Então fiquem conosco. Eu volto amanhã às 14 horas com a Tchê. Amanhã não, tem Casa das Manas, amanhã com a Helenira, depois tem a Tchê às 14 horas. E domingo, Rolê Cultural e Oasis. Beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, André. Até. Conheça os cursos do Horta. Link na descrição.